Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 20, o Encontro Sublime, na parte 5. Às vezes, recebia notícias dos seus discípulos e regozijava-se de alegria pelos exemplos elevados marcados pelas suas condutas, desde o dia em que falara na igreja de São Rufino. Francisco não esqueceu mais os olhos de Clara, que o fitavam na mais alta emoção que os sentimentos podem manifestar. Certa tarde, encantado com a natureza, saiu cantarolando uma canção, observando os pássaros, sem se esquecer de contemplar os céus. Sem que esperasse, sentiu uma mão pousar de leve em seu ombro e dizer: "A paz seja convosco." Ele, que estava quase em êxtase, tomou noção de si mesmo e olhou. Era Clara, acompanhada por uma servidora da sua casa, que logo se desfez da acompanhante. Francisco respondeu aos cumprimentos, tocado de alegria. Clara, sem condições de conversar, deu a entender que ele falasse alguma coisa, e o filho de Bernardone usou da oportunidade sem rodeios, cordial e sincero. "Clara, minha filha, somos nascidos nessa terra acolhedora e bendita. Talvez tenhamos nos encontrado muitas vezes, sem que o coração manifestasse os nossos ideais, mas agora crescemos e nossas almas falam da realidade que a vida espera de nós. Vemo-nos na igreja de São Rufino e certamente notaste o meu ideal ante o chamado do nosso Senhor. Não fosse peso demasiado para os teus ombros, chamar-te-ia com todas as forças de minha alma. Vamos! Sei que estás tomada de inexplicável emoção aos olhos do mundo, mas sei também que abrigas no coração forças desconhecidas até para ti mesma, que poderão elevar teus ideais às alturas inconcebíveis da terra, a sentir a grandeza de Deus. Não quero contradizer as coisas do mundo, pois Deus sabe o que deve ser feito dele, usando de tudo para um todo de paz. Entretanto, ele para nós está cheio de ilusões que, à primeira vista, nos fascina e nos mostra, em todas as direções, uma felicidade passageira. Nascemos sob a égide do ouro e em nossas veias corre um sangue que dizem ser nobre. Vivemos como ainda vives, em palácios, com criados à espera de ordens, para que a nossa vontade se cumpra. Graças a Deus, já me libertei do fardo incômodo das riquezas, da opressão de meu pai e dos compromissos de família. Minha mãe, deves conhecer, é um anjo, assim como Jarla e Fole. Essas 3 mulheres me ajudaram muito na minha formação e me inspiraram na beleza da vida que estou vivendo. Suas presenças me elevam e eu recebo algo imerecido daqueles corações que me amam e nada pedem de mim. Que Deus as abençoe, bem como a meu Pai, e que Jesus Cristo os ajude a viver bem, mas quanto a ti, a diferença é enorme, Clara. Sinto que tua vida se entrelaça na minha em altos sentidos, que o próprio coração tenta esconder para que não saia das necessidades humanas. O teu olhar na igreja de São Rufino escreveu algo em meu coração que nunca poderei esquecer, fazendo-me lembrar de coisas que não são deste mundo. Acho que Frei Luís estava muito certo quando me revelou que vestimos corpos como fazemos com as roupas, mas a alma é sempre a mesma. Isso deve ser uma realidade que o futuro está encarregado de anunciar pelos 4 cantos do mundo, para que sirva de consolo a todas as criaturas que sofrem, choram e padecem todos os tipos de infortúnios. Nós nos conhecemos de longa data, que se perde nas dobras imensuráveis do tempo. A vida é um mistério que somente nos é revelado pelos processos do amor. Quanto mais a gente ama no quilate do amor que nada pede, mais ficamos sabendo das coisas escondidas dos que desconhecem essa virtude por excelência. Ouço clara a voz do nosso Mestre Jesus e ele já traçou o meu caminho, que é o caminho da obediência, do desprendimento, do trabalho, da paz, da esperança, da caridade e, acima de tudo, o caminho do amor. Não posso deixar a sua companhia para que eu não erre o caminho.
Já existem em torno de 3 centenas de homens que compõem a nossa comunidade, já sabendo todos o que devem fazer das próprias vidas. Outro tanto de mulheres nos procuram querendo participar desse movimento de Cristo. Entretanto, quanto a isso, temos silenciado, esperando por alguém que possa dirigi-las com a presença de Jesus. E agora sinto que esse alguém és tu. Serás iluminada pelo dom do amor, que já reside em ti, de forma a esperar a voz do Cristo, e dele terás as diretrizes de maneira a seguir com coragem, e aquelas que te acompanharem serão tuas ovelhas, e quem sabe mamãe e Fole estarão entre elas. Jarla talvez não alcance essa felicidade aqui na terra, mas Deus, em sua bondade e amor, dar-lhe-á, onde for conveniente, a paz merecida. Francisco fez uma pausa premeditada para dar tempo a Clara de raciocinar e sentir a verdade. Quando viu sua emoção, convidou-a para um passeio naqueles arredores, acenando para a acompanhante e pedindo para que ela juntasse a eles como testemunha do que ele deveria dizer. Os três andaram naquele ambiente de altas considerações, onde reinava pleno silêncio. Francisco esperou que Clara manifestasse as suas ideias, mas essa nada disse. Continuava sem pronunciar uma palavra sequer, como uma planta sequiosa de água. Nessa circunstância, Francisco ficou falou benevolente. Clara, o ideal do homem e da mulher no mundo é formar um lar. E esse lar é, por assim dizer, uma semente de Deus que garante a continuidade das criaturas humanas. Isso é maravilhoso, é mesmo divino, hein? Entretanto, minha filha, existem aquelas pessoas que vieram ao mundo para servir, como no nosso caso, e sua família se chama humanidade. A nossa família, Clara, são todos os animais, aves e peixes, tudo o que Deus fez e que vive no universo. Não que falte em nós o impulso das coisas da terra. Ele nos manda fazer o que os outros fazem. O instinto sexual não tem barreiras e não obedece a leis, atendendo somente à sua própria satisfação. Todavia, ao nosso caso, ele deve obedecer aos ditames do amor mais puro e ouvir a disciplina mais rigorosa do empenho com Jesus Cristo. Estamos em tarefa de urgência, de exemplos dignificantes daquilo que pregamos e que o Evangelho nos ensina. És bela, mas a formosura da tua alma suplanta a do corpo. Vives em palácio e tens criadas ao teu dispor, mas digo-te que tudo isso é passageiro. Somente eternas são as coisas do bem, a função caritativa e as leis que o Evangelho nos revela. É jovem e certamente não podes assimilar na profundidade desejada os preceitos do nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, a sua voz te chama para as coisas dos céus, que vieram reformar e dar cumprimento aos anúncios do seu verbo de luz. Que a voz dele seja a tua, que a vontade dele seja a tua, e que seu amor se manifeste em seu coração na proporção em que sua vida cresce para Deus. Volta para tua casa, pensa no que ouviste e obedece somente à tua consciência, pois a tua felicidade depende da tua decisão. Andaram horas e horas juntos, Francisco falando e Clara ouvindo. Em dado momento, assentaram-se em uma árvore que o tempo jogara ao chão e serviram-se dela como um banco confortável, ofertado pela natureza. Clara levantou a cabeça, que mantivera baixa, para ouvir com precisão os mais sutis preceitos recitados por Francisco, e falou como que tomada de amor. Francisco, nunca pensei que existisse tamanha felicidade quanto que senti dentro da igreja de São Rufino, quando te vi, envolvido na candura que te é própria, quando os meus olhos encontraram os teus, em clima de confiança que inspirava o meu coração, senti-me transportada para a região que não sei explicar, cuja existência nem posso conceber, onde a vida pode ser chamada de vida, por existir nela somente o amor, aquele de que sempre falas, de pureza inconcebível. Com os anos que tenho, parece-me fugir responsabilidades que assumi com Deus, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, mas essa luz que me banhou trouxe-me à realidade e tornei-me idosa em experiências e já compreendo de que falas na profundidade de meu ser.
Senti coisas estranhas referentes à tua pessoa, desde o impulso mais grosseiro a que o corpo se faz unir até o amor mais puro, que o coração em Cristo pede que seja sentido. Fiquei e estou dentro de um emaranhado de forças, cujo objetivo por ora desconheço, porém sinto o coração firme e decidido para ouvir e viver o que Deus determinar, ou o que já tenha determinado. Compreendo a tua fala e parece que identifico a tua presença. De sorte a confundir o tempo em que vivemos, e já observei que a tua missão é grandiosa e precisa de quem te ajude na concretização desse ideal que ultrapassa todos os ideais dos homens, mesmo os mais santos. Espero que as tuas mãos estejam sempre estendidas para nós e que não faltem em meu coração as tuas bênçãos em forma de estímulos para que eu possa vencer as ideias negativas e contrárias, começando dentro de casa e atingindo a humanidade. E espero que me ajudes a amá-la do modo que preconizas. Renunciarei a tudo para que tudo possa me servir de escola, a ensinar-me as primeiras letras da vida em Deus e em Cristo. Sinto pesar em meus ombros o peso que me deste, quando me revelaste a missão que deverei cumprir, mas peço-te ajuda-me, porque me sinto como uma folha ao vento, dotada de coragem e disposição, mas sem condições de me assentar com segurança nas bases em que devo apoiar e prosseguir. Desde o dia em que ouvi a tua palavra anunciando as coisas a que me propuseste seguir, tenho tido lembranças cujas raízes, confesso-te, não sei onde se assentam. Vejo Jesus em todas as suas andanças pregando o evangelho, curando enfermos e ressuscitando mortos. Vejo seus discípulos visitando cidades e países, morrendo e vivendo por ele. Assisti ao drama do Calvário e à sua glória no terceiro dia, anunciando a vida imortal para os discípulos. Somente por isso, Francisco, já sou feliz. Foste para mim a chave com a qual pude destrancar as portas da minha consciência e ver um mundo desconhecido que pretendo conhecer com mais detalhes. Em nome de Deus e de Jesus Cristo. A primeira reação que tive para contigo foi física, mas essa emoção se transformou imediatamente em glória espiritual e eu mesmo, com a pouca idade que tenho, não sei sentir outra coisa diante de ti a não ser amor de mãe, amor de Deus, o amor, como dizes, universal, que pode envolver tudo e todas as criaturas. Francisco, de agora em diante, pode ser o meu pai espiritual, porque a confiança que tenho em ti parece ser antiga, não obedecendo ao tempo nem à distância, se assim pode dizer, para me lembrar das coisas que não são cabíveis terem acontecido nos poucos anos que vivemos, basta meditar sobre elas que todas passam em minha mente como se fossem nuvens agitadas pelos ventos. Renunciar para mim, meu pai, não constitui sacrifício, representa felicidade. Perdão, pelo que vejo, Frei Francisco não me contraria, representa a alegria de viver mais, representa amor, o amor de que já falamos, que deve ser o fruto da própria felicidade. Porém, eu te peço por misericórdia para que estendas as tuas mãos para mim, para que eu possa andar com mais segurança. Se Jesus para muitos religiosos significa um sol, para mim ele é o céu. Se Maria para muitas mulheres representa a estrela guia, para mim ela é o infinito cheio delas. Pretendo encontrar-me sempre contigo, desde que me faças essa caridade, porque é nesse intercâmbio com tua presença que me formarei para os grandes empreendimentos que me esperam com outras companheiras. Francisco de Assis a tudo ouviu demonstrando alegria, notava de vez em quando a feição de Clara mudar e a voz vibrar no decorrer das frases que, inspirada, compunha. Verdadeiramente ela estava sendo instrumento para que alguém do mundo espiritual falasse a Francisco. O mesmo ocorria com ele. Estava sendo selada a aliança da Clara e Francisco para a eternidade. Depois de longas conversações, os dois se despediram, inflamados de alegria espiritual. E Francisco partiu, cantando hosanas ao Senhor, por mais uma vitória de Cristo nos caminhos do mundo. E pensou intimamente: as pedras estão no mundo,
basta ajuntá-las para construir a grande casa de Deus. Ora, gente, como foi falado no diálogo entre eles, né? O primeiro impacto que existe quando você tem uma grande afinidade com uma pessoa é você imaginar que essa afinidade é algo de atração física, porque nós estamos encarnados e a carne realmente ela age também em cima do espírito, né? É uma forma orgânica que trabalha por si. Tem o dono da carruagem, que é o espírito, porém, a carruagem, se você deixar ela numa ladeira, por exemplo, né, um carro, uma bicicleta, qualquer coisa que tenha roda, você coloca lá numa ladeira, ela vai descer sozinha, porque a atração da situação faz com que aquele objeto se mova. Então, é um exemplo meio tosco, mas é mais ou menos isso que acontece com o nosso corpo. As coisas que tem em nossa volta, elas influenciam para que o corpo da gente reaja. Por exemplo, eu acabei de almoçar, mas se eu ficar assistindo um filme que mostra pipoca, um lanche que seja, vai me dar vontade de comer. Ué, mas você não acabou de saciar o seu organismo? Você não acabou de almoçar? Você não bateu um pratão de peão e agora você já está com fome de novo? Você não está com fome, mas você está sendo influenciado pelos seus olhos que você quer comer um lanche daquele, uma pipoca, seja lá o que for, que está passando na tua frente. Então, as questões que nós temos em volta, as situações que se apresentam em nossa volta, elas influenciam o nosso corpo. Quem vai determinar se vai querer ou não é o espírito, é o livre-arbítrio do espírito que vai agir ali. Então, quando Clara e Francisco se viram, eles tiveram uma afinidade muito grande. São espíritos que já se conhecem de outras encarnações, que já estiveram juntos em outras encarnações. Francisco, a gente sabe que é João Evangelista, que foi João Evangelista. Agora, Clara, até agora eu não encontrei, até onde eu estudei, né? Não encontrei nada falando sobre ela, as passagens dela com Francisco anterior. Mas eu vou buscar isso daí, porque eu acho bem interessante. Esse encontro deles não foi acaso e não foi a primeira vez, porque a afinidade deles é muito grande. À primeira vista, deu aquela coisa da carne, da atração física, né? Do romance, do amor carnal. Mas como eles são espíritos evoluídos, eles perceberam que se eles se envolvessem para formar uma família, seria algo egoísta diante da missão a que eles vieram. Eles não vieram para formar uma família pequena, criar filhos, trabalhar e curtir férias. Eles vieram com missão, são espíritos superiores. O fato de ter missão vai aparecer uma série de coisas no decorrer do caminho que desfoque da missão. Inclusive entre eles mesmo, que são espíritos bons. Um pode confundir o outro. Por isso que é tão necessário dentro desse contexto a gente entender para nós, é uma grande lição para nós, que nós devemos estar sempre sintonizados com um plano maior, sempre em volta de oração, sempre em volta de você parar e pensar por que isso está acontecendo comigo. Tem pessoas que surgem no nosso caminho que a gente fala, nossa, bênção de Deus, mas você não analisou bem aquela pessoa. Você não está vendo todos os lados e as possibilidades daquele relacionamento. Você está indo pela tua carência. Nós temos carência de amor, carência de companhia, carência física. Nós temos carências. Nós somos espíritos atrasados moralmente. Então, quando aparece o príncipe encantado, a princesa encantada, a gente já quer pular logo para dentro de uma relação. Outras pessoas não querem relação, querem se relacionar. E se relacionar sem compromisso nenhum, com medo, porque já é frustrado diante de algumas coisas que deu errado durante a sua vida. Então, assim, hoje a gente percebe, principalmente nos dias de hoje, que a gente vai acompanhando notícias, né, na internet, que pega fogo na internet, uma série de casos. Você vê pessoas assim que mal estão terminando um casamento, já estão se juntando com outra pessoa, tem filho pequeno, coloca uma pessoa dentro de casa, a pessoa que você nem conhece direito, a pessoa estupra teu filho. Então, assim, a carência humana de relacionamento é muito grande. E aqui eles deixam claro para a gente, por mais que eles sejam espíritos superiores e não vão ceder à questão carnal, eles deixam claro que a primeira coisa que tem entre um homem e uma mulher é essa sensação da carne. Então, que a gente tenha firmeza diante das nossas escolhas, que a gente tenha filtro, que a gente olhe por todos os ângulos. Pare de olhar apenas com aquela impulsividade da emoção, que, nossa,
É o primeiro dia do ano, aí eu tô conversando com fulano desde o ano passado, olha que lindo, eu acho que esse ano vai dar certo, esse cara vai ser o homem da minha vida. Gente, carência pura esse tipo de conversa, e é lógico que a espiritualidade não vai chegar em vocês e falar assim, não, não vá. Eles vão deixar. Ah, mas se Deus está vendo que vai dar errado, por que que ele permitiu? Porque você tem seu livre-arbítrio. Ele não vai chegar lá e falar assim, Patrícia, escolha esse e não escolha aquele. Senão, que mérito que eu teria diante das minhas atitudes? Nós temos que ficar esperto quanto a isso, né? Ninguém veio aqui para ser santo. Todos nós estamos aqui para viver experiências. Só que essas experiências têm que ser a nosso favor, para o nosso desenvolvimento. O que que Deus espera de mim? Muitas das vezes a gente espera de Deus que Ele faça, que Ele olhe, que Ele cubra, que Ele, né? Nas nossas orações é sempre assim, Senhor, que o Senhor faça, que o Senhor me ajude, que o Senhor isso, que o Senhor aquilo. Mas e eu? O que que eu estou fazendo? Volto a repetir, hoje é dia 1º de janeiro de 2026. Tem muita gente na expectativa de um ano bom. Mas e você? A expectativa que você tem sobre você. O que que você vai fazer? Muita gente fala, vou fazer regime. Muita gente se parou ali. Eu vou fazer regime, ou seja, só está olhando para o próprio corpo, né? Mas ninguém está pensando assim, eu vou estudar um pouco mais, eu vou me dedicar um pouco mais às pessoas, eu vou procurar fazer um trabalho social, eu vou procurar estar envolvida em ações, buscando ajudar outras pessoas. As pessoas não acreditam que quando você realmente se torna uma pessoa mais caridosa, mais solidária, isso é felicidade para o teu espírito. Você fazer as pazes. Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, eu não converso com meu vizinho, tive problema com meu vizinho. Falei para ela, eu também tive e tenho problema com os meus vizinhos, quem não tem, né? Mas eu não consegui resolver a situação, não consegui o perdão, não consegui de fato perdoar algumas situações, fica, né, sempre aquele sentimentozinho aqui, arranhando o coração da gente, não atolado mais em raiva, essas coisas não, desde quando me prejudicaram que eu não tenho raiva, mas fica aquele arranhãozinho, né, fica aquelas lembranças assim desagradáveis. Aí eu falei para ela, eu comecei a fazer evangelho de segunda-feira, colocando o meu evangelho para fazer vibrações para essas famílias, para essas pessoas que me lesaram. E me lesaram mesmo, que chegaram a entrar na minha casa e me furtar, e eu sei que foi. Mas eu não fui atrás, eu não quis, sabe? Eu falei, tá bom, de repente fui eu que fiquei devendo uma outra vida, tá pago, né? E aí no meu evangelho eu comecei a orar por essas pessoas. Comecei a vibrar a favor delas. A perseguição que eu sentia já diminuiu bastante. Aquelas irritações, provocações já diminuiu bastante. Até mesmo a briga que existe entre eles dentro de casa já diminuiu bastante. Eu sou Santo Tomé. Se eu estou vendo diante das minhas orações a solução, por que eu não vou continuar fazendo? Vou ficar esperando Deus agir? Não, eu posso agir. Eu posso fazer. E muitos de nós a gente fica sempre nessa, né? Não, Deus é que vai fazer. Jesus é que vai fazer. Vai ser um ano bom, mas como é que esse ano bom vai ser se eu não sou boa para o ano? Então, vamos mudar um pouco, ao invés da gente ficar naquela expectativa de coisas que vão acontecer, o que eu posso fazer, né? E aqui o Francisco, ele deixa claro, eu amo você, Clara. E a Clara, desde a hora que eu te olhei, que eu também te amo. Mas é um amor universal, é um amor maior, não é um amor carnal. Esse amor maior, como eu falei, eu sou fã de Romeu e Julieta, né? Ainda tô nessa fase do Romeu e Julieta, adoro aquelas coisas assim que aquela dificuldade do casal ficar junto e no final eles ficam. Eu gosto ainda muito de histórias assim. E vivi uma história assim com meu marido, né? Então eu tenho história para contar também. Mas a gente sabe que traz sofrimento. A minha história com meu marido foi muito sofrimento. 70% do que nós vivemos foi sofrimento. Porque era dois cabeça dura insistindo numa coisa que não era para ter acontecido. E o fruto tá aí. A gente não conseguiu formar uma família unida, a gente não conseguiu formar uma família de amor verdadeiro, mas sim de um amor superficial, um amor do tipo, se você precisar, eu tô aí, né? Mais ou menos. Mas não é aquela coisa presente, aquela coisa, não, nós estamos juntos porque daí vier. Não, eu não consegui formar uma família assim.
deu tudo errado. A minha história deu toda errado, porque eu insisti num amor carnal e não num amor verdadeiro. O amor verdadeiro que nós tivemos foi de enfrentar tudo e todos para ficar junto. Mas até a própria espiritualidade chegava e falava assim, gente, vocês dois não tem que ficar juntos. Tem certeza que é isso que vocês querem? Vocês vão sofrer. Ah, não, a gente não quer se separar, sabe? Tipo Romeu e Julieta. E aqui Francisco já está enxergando tudo. Fala, se eu ficar com você, a gente vai fazer uma família e a família universal vai ficar largada. Eu vim para essa missão e você certamente também veio. Eu preciso de alguém que guie as mulheres. E as mulheres vêm até mim, eu não posso guiar elas. Porque se eu ficar com um grupo de homens e mulheres juntos, eu sei que isso aí vai acabar dando, vai dar bagunça. Então o ideal é que eu siga com os homens na minha missão e você agora encara essa. E ela fala, você segura na minha mão? Você me ajuda? Você me dá força? Se você me der força, eu topo. Né? O que importa é a gente estar junto. Agora não importa essa questão carnal. O que importa é que quem se ama esteja junto. E aí a gente vê, quando as pessoas desencarnam, por exemplo, né? Hoje eu falo que o amor que eu tenho pelo meu marido e ele por mim é um amor verdadeiro. É um amor que transcende, porque eu estou encarnada e o cara está desencarnado há 20 anos. E a gente mantém contato. Então, por quê? Se fosse algo passageiro, a gente não teria contato. Ele já teria seguido a vida dele e eu a minha aqui. Independente se ele arrumar uma moça ou se eu casar de novo, eu namorar. O amor que nós temos não é corpo, porque ele nem está no corpo mais. O amor que a gente tem é de respeito, é de zelo, é de falar, não, nós temos um filho, nós temos uma preocupação mútua ali com o garoto. Então, a gente vai vendo que essas situações, elas vão agregando no nosso ser tranquilidade. Essas situações do amor verdadeiro vão trazendo tranquilidade, vão trazendo paz. O amor que não é verdadeiro, ele desestabiliza, dá insegurança. Eu vejo pessoas por aí chorando porque o meu cônjuge, a minha cônjuge tá me traindo, tá mentindo para mim. Isso daí não é amor verdadeiro. Isso aí, quando desestabiliza a gente, não é amor. E corta, tira da gente a vontade de servir. Faz o serviço contrário do amor. A gente fica desanimado, depressivo, né? Não tem vontade de fazer nada. Então, se você tá vendo que isso está acontecendo na tua vida, tá errado. Corta isso da tua vida e segue em frente. Né? Não tem problema a gente ficar sozinho. Tem muita gente que fala assim, nossa, Patrícia, você passou o Natal, Ano Novo sozinha. Sozinha é modo de dizer, né? Porque sozinha a gente nunca tá. A gente tem o anjo protetor, eu tenho o Mike, que é uma malinha sem alça, né? Tem as pessoas que conversam comigo o tempo todo pela internet. Então, assim, sozinha, eu não estava. Porém, eu tive uma paz que às vezes você tá rodeado de pessoas e você não tem. Eu estava me sentindo feliz, tranquila, em harmonia, que às vezes numa roda de pessoas bebendo, dando risada, comendo, você não tem, você se sente mais sozinha ainda. Então, o importante é você estar bem, né? Essa questão da pressa de se relacionar, da pressa de estar com alguém, cai muito na nossa conta da carência. E isso daí é algo que a gente tem que cuidar, porque a gente cai muitas ciladas por carência. Olha eu aqui falando, porque eu sei também disso que eu tô falando. Já caí em algumas ciladas por carência. Tô sozinha, quero alguém, não aguento mais ficar sozinha. Aí você vai lá e arruma o primeiro que fala que te ama. Pronto. Gente do céu, é a pior bobagem que a gente faz. E sofre um bocado. E sofre para sair da situação, então, dobrado. Então, o amor deles é algo assim realmente divino. São espíritos superiores, sabem bem o que eles querem. E eles não confundem, né, sentimentos. Eles não confundem as suas vontades, as suas missões, né, os seus anseios. Eu acho isso para nós uma grande lição, que a gente aprenda também a discernir aquilo que nós queremos para nós, aquilo que nós queremos para o outro, né, sempre com muito cuidado para não machucar as pessoas. Eu acho que tem um momento certo, a hora certa de conversar e como conversar, né? Eu ainda tenho também um grande problema aí, que é para poder saber como falar. Às vezes eu sei o que eu tenho que falar, mas eu não sei como falar. Às vezes eu machuco as pessoas pela forma que eu falo. Ainda tô tentando me corrigir nisso aí. Mas Francisco é Francisco, né? Vocês acham que ter uma conversa dessa com uma mulher,
para os nossos dias aqui, a gente vai falar assim, nossa, que fora que a Clara tomou. Porque nós somos humanos e imaturos. E na verdade ela não tomou fora nenhum. Ele está convidando ela para andar lado a lado, mas não como marido e mulher, mas como dois irmãos de uma alma elevada com missões grandiosas que Jesus espera deles, né? E nós que não somos missionários, Jesus não espera coisa diferente, não. Ele espera que a gente seja feliz, que a gente respeite o próximo, que a gente tenha responsabilidade diante dos relacionamentos, que a gente entenda e compreenda o próximo, que a gente faça o melhor pelo próximo. Olha quanta coisa aqui para a gente trazer para os nossos relacionamentos humanos e imaturos, que nós podemos melhorar. É a palavrinha-chave, né? Responsabilidade, respeito, empatia, união, paz, tranquilidade nos relacionamentos, certeza, saber escolher, não usar apenas o sentimento, a impulsividade, o instinto, mas sim filtrar tudo isso de modo que a gente possa ser feliz e fazer o outro feliz. E principalmente se esse outro for companheiro de jornada que te ajude a fazer outras pessoas mais felizes ainda. Já pensou que glória? Eu vejo alguns palestrantes, amigos meus que são casados há muito tempo. Ora, eles têm família, eles têm trabalho, eles têm os filhos, né, crescidos, que já estão seguindo a sua vida também, e eles doam tempo deles em palestras, em trabalhos mediúnicos. Agora tem 2 deles que eu acompanho e inclusive eu compro as obras, eles fazem livros. São pessoas assim que estão sempre distribuindo um pouco mais e tem a sua família. Só que eles não conseguem ser um missionário, né? De largar a família e ficar ali o tempo todo dentro do centro espírita, mas eles doam o tempo deles. É possível formar uma família e fazer pequenos trabalhos de ajuste social, de ajuste espiritual. É possível. Ninguém precisa ser um Francisco de Assis, mas é importante que cada um pegue um pouquinho dessas gotinhas de amor de Francisco e comecem a deixar fluir também, né? Todos nós somos capazes. E aí volta aquele chavão de Jesus, né? Todos nós somos capazes de fazer tudo o que Jesus fez e muito mais. Bora lá, 2026 espera por nós.